O jeito mais rico de começar seu ano novo, o programa que não é calcinha amarela, mas traz o dinheiro para o seu bolso, o presente de Natal que ninguém vai te dar. Este é o Me Poupe 89. Eu estou aqui gravando este programa na companhia de uma pessoa que também está fazendo grandes revoluções no universo das finanças no Brasil. O Brasil precisa do quê? De sensatez. E se o Brasil precisa de sensatez para a economia, pessoas que coloquem os pingos nos is, falem a verdade, doa quem doer, mas de um jeito às vezes fofo, às vezes nem tanto, então nós precisamos de pessoas como ela. Olivia Sensata! Palmas. Eu bato palma pra mim. Eu queria muito que você falasse primeiro, por que Olivia Sensata? Eu não sei se eu sou sensata, mas eu tento trazer a sensatez. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, era um cenário de muita briga de narrativa, a galera brigando muito. Eu falava, não, calma, vamos entender o que está acontecendo, e aí a gente entende o que está acontecendo e você pode formar sua opinião a partir disso. Não existe opinião errada. A opinião é a sua e tá tudo bem, se você entender o que está acontecendo. E aí, nessa época, eu comecei a ter muita seguidora mãe, que falava que eu trazia tranquilidade. Aí eu pedi para elas me ajudarem, porque o meu arroba era um arroba muito zoado, de brincadeira, assim. Aí a gente fez uma enquete, elas falaram Olivia Sensata. Eu falei, então tá bom, então vai ser Olivia Sensata. A sensatez precisa imperar em 2024. E para isso eu queria que você explicasse pra gente primeiro. Como é que as decisões do Biden, e vamos lembrar que tem eleições norte-americanas para presidente agora, como é que o que vai acontecer lá, está acontecendo nos Estados Unidos, afeta o nosso bolso, ou pode afetar ainda mais? Nossa, afeta muito, por incrível que pareça. O pessoal, recentemente saiu umas notícias mostrando que tinha saído muito dinheiro do Brasil, né? E eu vi várias pessoas que eram contra o governo falando, ai, esse governo chegou, já tá saindo dinheiro, nananã. Mas a galera não sabe que é justamente por causa dos Estados Unidos, não era nem por causa do Brasil. Foi no mundo inteiro que teve uma migração de dinheiro para os Estados Unidos, porque a taxa de juros tinha aumentado e valia a pena colocar dinheiro nos Estados Unidos. Então, investidores do mundo inteiro tiraram dinheiro do mundo inteiro para colocar em dólar, que naquele momento era propício. E por que era propício? Porque a economia americana estava aquecida, com inflação, estava com juros com perspectiva de aumentar, estava aumentando, não só a perspectiva, estava aumentando bastante, e, querendo ou não, o dólar continua sendo a moeda, né? Ninguém quer apostar contra o dólar, continua sendo a moeda mais forte do mundo. Então, se você vai investir em peso, sei lá, colombiano, nem sei se é peso que é na Colômbia, é peso, né? Uhum. Você vai investir em peso colombiano ou em dólar, é melhor você investir em dólar, mas mais garantia de liquidez do tesouro americano, etc. Sim. E acho que vale a pena a gente explicar, né, para quem tá chegando agora, que quando a Olivia fala a taxa de juros, é o seguinte, tem lá uma taxa de juros básica, né, dos Estados Unidos, que ficava variando ali entre 0,5%, no máximo 1%. E, de repente, ela chegou em 4%. Ou seja, você coloca o dinheiro lá, aplica o dinheiro numa renda fixa, vamos chamar assim, norte-americana, você recebia 0,5% ao ano. Agora você recebe 4%. Então, para você deixar o seu dinheiro num país mais arriscado, e não estou só falando de Brasil, pode ser México, pode ser Europa, pode ser qualquer outro, tem que pagar muito mais do que isso. Então a galera preferiu, o Biden, né, o boletim do Biden lá tá pagando 4%, eu que não sou trouxa, tipo, eu prefiro os 4% do Biden do que os 12% do Betão, entendeu? É tipo isso. Aparentemente, não dá pra garantir, porque tá meio incerto ainda isso, a gente não tem estatística o suficiente para garantir que agora a inflação tá controlada e que vai ter uma queda definitiva. Mas aparentemente vai ter uma queda boa da taxa de juros americana, se não, vai pelo menos se manter, e com isso fica interessante para quem diversifica o investimento colocar dinheiro em outros lugares. E o Brasil é um desses lugares. Não só para trazer dinheiro para o nosso tesouro, mas também para trazer dinheiro para a nossa bolsa. E agora, como as decisões do governo brasileiro, que uma delas é zerar o déficit fiscal. Esse é um plano do ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, que inclusive eu acho que tem feito um bom trabalho de segurar ali suas opiniões. A gente sabe que o Lula, ele tem seus devaneios, na verdade. Às vezes parece que ele tá surtado. Eles têm ali suas brigas, o Haddad fala uma coisa, o Lula fala outra, parece eu e minha mãe, assim. Acho que eles não se falaram por WhatsApp. Eu tô brincando, mas o assunto é sério, tá, gente? E aí vem o Haddad e fala, vamos zerar o déficit fiscal.
em 2024? Primeiro, explica pra gente o que isso significa e segundo, é sensato? Sensato não sei se é realista, né? Mas é sensato. O que as pessoas precisam entender primeiro é que zerar o déficit fiscal é o déficit primário, né? A gente não quer, de repente, assim, conseguir equilibrar nossas contas completamente. Explica para as pessoas a diferença entre as duas coisas. Seria surreal. Ninguém conseguiria simplesmente de um dia para o outro zerar. Mas a gente consegue. Mas o déficit primário. É o primário, o que é o fiscal? É a gente conseguir arrecadar o que a gente gasta no ano ali. Então a gente fecha a conta. Você tem dívida nesse momento? Se na sua casa as pessoas tiverem dívida, beleza, você vai continuar tendo sua dívida. Mas você não vai acrescentar na sua dívida. Você vai conseguir ali. Eventualmente, pagar talvez seus até... boletos. Hoje o governo não consegue pagar os próprios boletos, é isso. Ele precisa pegar mais dinheiro emprestado. É tipo você que tá rolando a sua dívida. Tipo, eu tive que fazer mais um consignado para poder pagar o boleto da dívida que eu fiz agora com a minha mãe. É isso. Então, o que o Haddad quer, que é sensato, porém não realista, né? E acho que é a opinião da maioria, vamos zerar esse déficit primário, onde em 2024 nós seremos capazes de, com o dinheiro que nós produzimos no governo, pagar as nossas dívidas. Pelo menos o que a gente gasta, a gente vai conseguir pagar. O problema é que não é realista na medida que a gente gasta muito. E o Lula tem esse compromisso enorme de não cortar gastos, né? Ele quer que a gente cresça sem cortar gasto nenhum. Sei. Então, a gente só tem que aumentar a receita para zerar a dívida. E todo mundo sabe que aumentar a receita é muito mais difícil do que cortar gasto. Então, é bem desafiador. Possível? É possível, tudo é possível, né? No sonho, pelo menos, tudo é possível. Mas não é muito realista. Entendi. Agora, uma das maneiras de fazer isso é a reforma tributária, que a gente sabe que vai levar muito tempo ainda para ser implementada na sua plenitude. A gente fez um programa, inclusive, só sobre isso, que para a lei para as regras novas entrarem em vigor, vai ter um plano de transição ainda. Por outro lado, tem uma regra nova que tramitou fora, né, da reforma tributária, que é a questão da tributação de fundos exclusivos. Quando a galera fala a tributação das grandes fortunas, não é necessariamente o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a tributação de uma herança pode chegar a 50%. Aqui no Brasil, ela não passa de 6%, que é o nosso ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão de Causa Mortes e sei lá o quê, ITCMD. E varia de estado para estado. Agora, tem uma tributação nova que vai incidir sobre fundos exclusivos e também sobre aquele dinheiro que está em offshores, que são aquelas empresas fora do Brasil, normalmente em ou paraísos fiscais, ou Estados Unidos, e etc. E isso pode começar a valer a partir do ano que vem. De que maneira esse aumento de tributação é saudável também para um país? E o medo das pessoas de que o dinheiro continue indo embora quanto mais ele tributa, você acha que é real? Não é muito provável que o dinheiro vá embora. Eu vi um monte de gente vendendo curso de como colocar o seu domicílio fiscal no Uruguai, umas coisas assim. Só que, quem tem esse volume de dinheiro que vai ser tributado já tem ali os seus esquemas de minimizar o dano, né? E mesmo se você for para o Uruguai ou para qualquer outro lugar, a taxa do Brasil ela é muito compatível. O problema é que antes a gente não tinha taxa nenhuma. Então era realmente muito favorável para a pessoa manter, para quem é muito rico, manter o dinheiro aqui. Então, na verdade, a gente está começando a entrar na competição mundial de países desenvolvidos com um mercado forte e saudável para ser interessante tributar o suficiente para manter a pessoa aqui ao mesmo tempo, o dinheiro entrar, que a gente tributou, e a pessoa não querer ir embora porque não vale a pena, porque afinal de contas é um país que ainda dá lucro, que ainda dá retornos de investimentos e coisas que valem a pena. Então, no fim das contas, a matemática, eles foram bem precisos nisso, eles fizeram uma matemática de escolher uma tributação que não vai incentivar a evasão fiscal. Então, quem está comprando curso para mudar o domicílio fiscal para Uruguai, na verdade está querendo pagar de rico, mas não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Agora, tem outras coisas que o governo está fazendo que eu estou achando que são mais efetivas, porque isso, beleza, a gente vai conseguir levantar alguma coisa, mas tem outras coisas que eu vi em discussão, tipo tributar jogos de azar, tributar compras, isso aí é polêmico, não sei se é bom ou ruim, tá? Tô falando só que vai entrar, tributar compras internacionais, esse tipo de coisa, no fim das contas, é mais efetivo na medida que a pessoa não tem outra escolha, né? Tipo, ou você não joga jogo de azar, ou você
vai pagar o imposto. Então, eu acho que esse tipo de efeito é bem legal, até porque o jogo de azar no Brasil tem crescido muito. Inclusive, eu li uma matéria recentemente mostrando que é um dos maiores motivos de dívida do brasileiro é o jogo de azar. Então, eu tô torcendo muito para eles passarem adiante essa tributação. Tem um pouco daquele lance da tributação, tem um nome para isso, né, do tributo que ensina, assim, sabe? Então, é a mesma coisa da tributação sobre álcool, tributação sobre cigarro, o mesmo vale para uma tributação de jogo. Se é algo que faz tão mal e que você não consegue inibir, vai existir, queira você queira não, então que aquilo gere dinheiro, né? Quem quiser te seguir, segue aonde? Olivia.sensata em todas as redes. Todas as redes. Tem YouTube, tem Instagram, já tá em tudo quanto é canto. Ah, não, YouTube é Econolívia. Econolívia. Eu tenho um podcast. Lá você não é tão sensata. Econolívia. Lá você fica mais despirocada no YouTube. Lá eu sou mais... Lá é um alter ego. Lá eu sou mais técnica. No meu perfil sensata, eu tento ser mais sensata mesmo. O foco é ser sensata. No podcast, o objetivo é ensinar. Eu fiquei feliz, então, de ter falado com a sensata mais despirocada, assim. Gostei de falar com ela.